Fala pessoal, começando mais um fechamento de mercado. Hoje, dia 30 de julho, mais uma quinta-feira e vamos para as atualizações do dia. Lembrando que, caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo. Tudo bem? E vamos nós mais uma vez para a montanha russa, né? Ai, ai. Sobe um dia forte, cai 2, 3 dias muito forte e hoje mais uma vez alta, pessoal. 1,83 de alta na nossa bolsa no momento. Os pontos ainda seguem o mesmo. Resistência de curtíssimo prazo 178.500. Fundo de curtíssimo prazo 172 mil pontos. Ganhou 174.500. Mira onde? Mira a região de 181 mil pontos, tá? O dólar, uma movimentação mais fraca, podendo acionar aqui um pivôzinho de baixa, né, abaixo de 5.055, o que abre espaço para buscar 5.000 pontos, tá? E aí, né, rejeitando tudo que foi comentado ontem daquelas vendas de curto prazo, com o dólar fazendo esse pivôzinho de baixa, cara, seria interessante que o nosso Bovespa conseguisse vencer os 175 mil pontos, né? Nós temos Petrobras, movimento de alta hoje aí subindo 1,64, tá? Possibilidade de fazer um pivô de alta acima de 43,60. Quanto que nós temos Vale, ainda nessa região de fundo, né? O papel para baixo tem suporte na região de 71, resistência curta 78, mais acima 82. Olhando o cenário internacional também se recuperou hoje, não foge muito do contexto da nossa bolsa, né? Que sobe um dia forte, cai outro dia forte. Então hoje sobe forte, né? Ontem foi o dia de cair muito forte. Hoje sobe forte. S&P negociar uma alta de 1,88, mas ainda de um cenário mais negativo no curto prazo, tá? Nós temos o Nasdaq, que ontem caiu forte, hoje sobe forte 3,65 por enquanto, testando região de resistência, de suporte agora como uma resistência. Para cima mira lá a faixa dos 29.100. O Dow Jones ontem rompe a região, né? Não chegou a confirmar o pivô, que ele só violou a região de fundo, mas não fechou abaixo, né? Fechou aqui acima. Hoje se recupera nessa região de suporte, seguindo ainda o cenário mais de alta por enquanto, e enquanto não perder esse fundo deixado nos 51.500 pontos. O DXY sim quebra aquela estrutura de alta por enquanto, né? Vem abaixo do fundo, olha, depois da tentativa de acionar uma bandeira de continuidade, vamos ajustar aqui, ele vem para perder esse fundo e faz um zigue-zague descendente com agressão no movimento de hoje, tá? Então atenção, DXY que estava bonito para compra, agora já deixa de ficar interessante com essa agressão do movimento de hoje, negociando aí uma queda de 1%, tá? O minério de ferro ontem, após o fechamento do nosso vídeo, deu uma acelerada para baixo, caiu feio. Testa a região de fundo aqui dos 95 dólares, veio direto para essa região, abaixo dessa zona, mira os 94, para cima agora o ponto de resistência nos 97. O Brent leve correção de 1,68. O ouro, os metais hoje um pouco mais positivo também. Nós temos o ouro 1%, a prata sobe 2,5%, né? Caso venha romper aqui e agredir a região de 60 dólares, para cima mira os 62,5%, depois 66,5%. Criando um grande volume de negociação nessas faixas, né? O Palladium sobe forte hoje 4,80, né? Para cima mira aqui resistência curta nos 1.370, depois mais amplo 1.400. Deixa eu só fazer um negócio aqui, aí, cabeção. Show de bola. Esses aqui eu vou olhar depois ali rapidinho. As criptos também tá mais parada, não mudou nada do que nós vimos ontem, inclusive parado no mesmo lugar. Ethereum, Bitcoin sobe 1,5, também não mudou nada. Olhando ali o cenário dos metais, tá? Nós temos o cobre mais positivo hoje subindo 3%, rapaz. Será que vai vir para tentar romper essa máxima histórica? Seria bem interessante, hein, cara? Eu ainda não consegui comprar as mineradoras de cobre. Eu tô posicionado só nos ETFs, né? Não consegui pegar as mineradoras, cara.
Paládio sobe mais forte, né? Esse aqui é o futuro, sobe 5%. Platina hoje 4,40 também, olha. Então, região aqui interessante para quem gosta de fazer swing trades ou até operações de mais curto prazo. Fica mais viável buscar por compras nessa região, então, de suporte. E trabalhar com alvos curtos, tá? Não estou falando naquela questão de médio prazo, mas operações mais curtas para quem gosta, para quem faz aí nos metais. O alvo aqui do 1.800, tá? Tem uma margem boa aqui para trabalhar operações de curto prazo no momento. Para quem está olhando no médio prazo, é região de suporte que você pode fazer alocação pensando em médio prazo também, mas naquele sentido de montar a posição e não fazer alocação de uma vez só. Para quem acompanha mais cripto, né, o jargão utilizado ali para cripto é, por exemplo, fazer o DCA, que é você comprar uma quantia uma vez ao mês, enfim, uma vez na semana, geralmente é uma vez ao mês, né? Mas não aleatoriamente, né? Enfim. O alumínio não, o urânio também uma leve recuperada hoje 4,85, o níquel 1% de alta, o lítio também uma recuperação um pouco mais forte de 4,60. Terras raras também corrige, hoje sobe 3,60. Se fechar assim, fecha com engolfo de alta nessa região, podendo iniciar um movimento de alta no curto prazo. As commodities agrícolas foi um dia mais estável, próximo do zero aqui, tá? Então nem vou mostrar porque não alterou nada do que nós vimos ontem. Nossa, cara, que dor que deu no braço, velho. As ações ali ligadas aos metais, tá? Bem positivo hoje, se recuperaram bem. Nós temos aí o ouro, em média 3,5%, com destaque para PPTA, região de fundo também, olha. Ou seja, quem tá olhando aí para médio prazo, cara, fica atento nessas ações aí, hein? As ações do cobre, né, do setor do cobre sobem forte, hoje em média ali 7%, tá com destaque para Tech. Parece que o resultado dela também foi o destaque, né? Faz um pivô aqui, olha. Vamos ver se retoma esse movimento para cima no curtíssimo prazo, tá? Para cima mira ali a região do 66, depois topo lá no 71. Lembrando que dentro de um prazo maior, tudo isso aqui é um longo processo de reacumulação, tá? Dentro de uma tendência de alta. Qual que tem mais de destaque? É TMK também, tá? Sobe aí 8% o papel. HBM sobe 8%, ou sobe 3,40%. Teste de linha de tendência de alta. Vamos ver o que mais tem aqui. Os ETFs, né? Reacumulação em topo. Esses aqui ainda não alteraram nada. Aero Cooper sobe hoje 6% também, né? Não está desenhado aqui, mas tem um triângulo de reacumulação, ó. E aí deixa eu alterar esse aqui. Para não ficar muita coisa no gráfico. A prata também sobe hoje mais forte ali dentro do setor, subindo em média 6,5%. O urânio é em média 8%, né? Hoje sobe um pouco mais forte com destaque para Leu. Tá também querendo sair aqui de uma reacumulação para cima. Segue dentro de uma ótica maior, uma reacumulação de médio prazo, né? Uma cunha, vamos ver se encaixa aqui numa cunha. Não dá cunha não, né? Mas padrão aqui de reacumulação, tá? Vou ver se tem mais algum destaque. A ASP sobe 13%. Se fechar assim, eu acho interessante, que aí fecha com engolfo de alta, podendo se recuperar. Quem sabe inverter no curto prazo aqui, né? O alumínio, o setor do alumínio sobe forte, com destaque para Alumis, sobe 7,5%. Possibilidade de bandeirinha também de alta aqui nessa região. Cara, os mercados ali reagindo, tá? Pelo menos no curto prazo, virando um cenário mais comprador ali dentro dos ativos, ok? Não temos tendência confirmada no sentido de reversão de curto prazo, porque ela vem de uma correção para baixo mais forte, mas nós temos uma recuperação boa dos ativos ali dos metais, tá? Platina também em média 6%, com destaque para Valterra, que sobe 6%. E SBSW também sobe 6%. Níquel 5%. E o lítio aqui também é um pouco mais forte, hoje 6, 7% em média.
Dito isso, voltando para nossa bolsa, análise das duas melhores performances do dia, em sequência as duas piores performances, e fico à disposição sempre de vocês pelos comentários. Então, caso queiram ver análise de algum ativo em específico, só deixar aqui nos comentários o ativo e o tempo gráfico desejado, e eu sempre respondo pro dia seguinte, tá bom? Então, uma FRIG hoje mais uma vez destaque de alta, subindo 6,84, tá? Agora sim ficando interessante o ativo, ou seja, tinha região de possibilidade de venda como o contexto anterior. Olha como o preço chega nessa região. Vai ter venda aqui? É óbvio que não. Ponto a prestar atenção, olha, nos 18,36, tá? Acima dessa região, mira os 20. E aí dentro desse processo, as correções sugerem compra, né? Veio, rompeu, fechou aqui acima. Se não subir direto, é até melhor. Voltou, corrigiu com característica de correção, tentar pegar para usar aquela linha de tendência de baixa como um alvo de curtíssimo prazo, tá? Por enquanto vale a pena ficar atenção no papel que se recuperou bem essa semana, desde a semana passada, né? Que segurou nesse fundo, mas eu não vejo nada ainda para ser feito, tá? TOTS 3 assou no fundo duplo, né? Tem uma deriva aqui em forma de correção de um canalzinho de baixa, larga um fundo duplo, aciona o fundo duplo hoje, abre espaço curto para buscar 32,70 e mais acima a região dos 35, tá? O papel volta a ficar comprador no curto prazo por enquanto, ok? Uzi Minas cai fortíssimo, cara. Pivô de baixa. Abaixo, mira a região de 7,11, depois 6,60, tá? A agressão de venda no papel, perda de fundo do curtíssimo prazo. Bem feio Uzi Minas hoje, tá? E não foi só ela não. CSN também cai mais forte, 4,81. Por enquanto não tem nada para ser feito, tá? Nem compra nem venda. Por enquanto, largando um topo descendente em região de troca de polaridade, testando fundo de curtíssimo prazo nos 4,90, suporte de curtíssimo prazo, fundo mesmo lá nos 4,40. E fora isso, toda essa bagunça, a maioria dos papéis que nós vimos ontem não teria acionado as vendas hoje, né? Qual foi ele? Ó, BPAC, por exemplo, subiu com gap de alta hoje, olha, ou seja, chegou naquela região que nós marcamos ontem. Deu venda aqui? Não. Então não tem venda. Nem 15, nem 60 minutos, olha. Ou seja, ignora essa região. Hoje o papel sobe forte. Eu vejo compra aqui ainda? Também não, tá? Começou a ficar meio bagunçado nessa região. Não faço nada por enquanto em BPAC. Qual mais que nós comentamos ontem? EQTL, será que nós comentamos? Chegou na região, deu contexto para venda? Não, ainda não. Nem 60, nem 15 minutos, não deu absolutamente nada aqui, apesar de estar numa região bem importante para prestar atenção no papel, tá? Qual mais? A Loop, que nós mostramos, ainda não chegou naquelas regiões, né? Deixa eu ver se teve mais algum que nós comentamos ontem que virou para compra hoje, que hoje o mercado voltou a subir. Vamos ver. Itaú não acionou o ombro cabeça a ombro aqui, não perdeu fundo, ó. O que mais que nós falamos ontem? Bradesco abriu com gap de baixa, né, por conta da questão de subscrição, lá se é o fato relevante, eu não me lembro agora de cabeça exatamente o que foi. E cadê que estava aqui? INBR 32, ó, de fato reagiu aqui, né? Lembra que eu comentei ontem? Então eu estopei, menos de 1% do stop, ó. Hoje não prestei atenção, não deu para pegar, o papel já foi lá em cima, né? Agora não tem mais o que fazer ainda aqui, tá? Tá bem no meio do caminho entre a resistência curta e suporte. Aí lascou, perdeu o time. Paz, que nhaca, cara. Vou conseguir pegar hoje, ó, IRBR, tá? Mas ainda tá bem fraco o papel. Por que que não tá aqui? Mas ainda tá bem fraco, tá? Eu peguei ali no pullback de 15 minutos. Ela abriu o dia, deixa eu ver, aqui. Aí na correção aqui eu peguei nessa região porque ela tava no ponto de defesa aqui para trás, ó. Então deu um stop curto, deixa eu colocar aqui quanto é que foi. Opa. O stop de 1,68 para buscar alvo ali antes do topo de 60 minutos, 4,5, né? Quase 3 para 1 mais ou menos aqui, olha. Se for considerar o topinho aqui, ó, 5,5, né? Mas assim, a bolsa andou hoje
E RBR ainda está um pouco mais fraco, tá? Tradezinho de contratendência, eu peguei mais pela ótica dos 15 minutos e por estar próximo desse ponto de defesa que deu um stop curto, mas até o momento eu não gostei muito dessa movimentação aqui não. Subindo se arrastando, né? Sobe sem querer subir, ó. Testando região de resistência curta, pode bater aqui e avançar para baixo, ó. Deixa eu lembrar como é que estava o diário. Nessa região aqui de briga. Pelo diário ficou a compra do martelo aqui embaixo, né? Fair Value Gap, enfim. Deu stop curto de 1,68, tentando pegar, quem sabe, a retomada do movimento no curtíssimo prazo, mas por enquanto não vejo nada de alvo longo trabalhar aqui com alvo curto, tá? Deixa eu ver o que mais mudou, deu uma movimentada hoje. DIR 3 que nós comentamos ontem. Ó, região de suporte para vender lá em cima, cara. Então é um papel que lá nos 15, 60 minutos, é que assim, ainda não tem nada, mas pode dar alguma compra nessas regiões aqui, tá? Ó, dos 11,10. Para carregar com vendas até lá em cima dos 50. Então assim, ó, são trades mais curtos, né? Vamos ver o que mais se movimentou. MGLU, essa aqui eu até tinha falado com vocês, mas depois nós não vimos mais. Ó, quem pegou do ponto que foi comentado, foi nos 60 minutos. A teria dado compra, né? No primeiro ela passou, mas travou no segundo. Parecido ali com o INBR, né? Foi o caso, eu tentei pegar nessa primeira, tomei o stop, ela veio na segunda, parou e andou de novo. Ó. Aí deu possibilidade de recompra aqui, não vi, ó, alvo de novo. Não vejo nada para fazer ainda agora não, mas papel para cima mira 5,20 e amplo tem alvo no 5,72, tá? Caso alguém tenha pegado nessas regiões e segurado, esses são os próximos alvos para cima. Lembrando que é trade de contratendência, tá? Vamos ver, tá aí 11 que nós comentamos. Ó, a alta de hoje também. Aquela primeira região não teria valido de nada, né? Passou direto nela, ó. Nas duas, né? Essa daqui, ó, não deu nada. Essa daqui também nada. Quem sabe só lá em cima nos 40,50, 40,90. Por enquanto ainda nada. Mas uma recuperação legal hoje. Vamos ver se tem mais algum cenário do que nós comentamos que inverteu. INBR nós comentamos. Roxo que nós comentamos. Aquele cenário comentado ontem, por enquanto, deixa de fazer sentido, né? Ou seja, tem que avaliar no teste aqui dessa região e não deixar a ordem. O papel pode fazer assim como as outras fez e rasgar aqui direto para cima, tá? Então, ficar bem atento nisso. Vamos ver qual mais. IGTI também foi outra que nós comentamos. Ó, deu alguma coisa nos 15 minutos? Nos 60? Não. Então, a região aqui, olha, por enquanto, está com chance de ser renegada dado o movimento de alta do papel de hoje, tá? Mas eu não vejo compra, não vejo compras. Não deu venda, mas eu não vejo compras aqui não. A Loop nós vimos, outra que nós comentamos a possibilidade de venda, mas que por enquanto ainda não desenhou nada para vendas é a própria Educ, que está na região. Então ainda não tem nada para ser feito. Vamos ver se tem alguma outra aqui. Desktop 3. Cadê? Leve alta de mais 1% por enquanto. Tech N3 segue fortíssima, né? Hoje mais 2,32, só que o volume agora começou a dar uma caída. Pode ser que ela enrosque aqui de novo mais um tempo, né? O Profarma, recuperação legal hoje, hein? Trabalhando em região de suporte do tempo gráfico semanal. Ó. Papel que demonstrou bastante fraqueza nessas últimas semanas. Tá numa região, depois de renovar a mínima, pode fechar hoje com engolfo de alta, sugerindo pelo menos teste curto nos R$ 7.
Ganhou 7, mira a região de 7,33, tá? Vamos ver se os indicadores gritam alguma coisa diferente. O ABV está querendo fazer o pivô, ainda não foi. O estocástico sobrevendido numa região de suporte, cara, fica atento, tá? Pode ser que lá nos 60 minutos ainda não tem nada para ser feito, mas em caso de uma correção para a faixa dos 6,50, cara, dá para tentar uma trava nessas regiões entre 6,50, 6,30 para trabalhar com alvos curtos. R$ 7 e depois ampla a faixa dos 8, 8,50, tá? Mas assim, trade de contratendência, então tem que ser na abertura ali do mercado, né? Durante o mercado aberto, na verdade. Não necessariamente na abertura. Vamos ver o que mais aqui. Lave, nada. Nós tínhamos comentado aqui, não deu nada, passou direto. Não tinha visto mais, tô vendo agora. Essa daqui também por enquanto não. HBS não, BMGB4 não, Pag Menos não, Kepler não, PLPL. Cara, fica atento para a questão de distorção de volatilidade, mas não tem interesse nenhum comprador pelo papel. Aqui é operar risco, tá? É operar região mesmo. Não tem muito volume, né? Talvez um teste no 7,33 aqui, olha, com stop aqui. Mas assim, acho que nós temos coisas melhores para tomar risco agora, né? Aqui seria mais a distorção que lá do semanal ficou muito longe das médias, né? Ó, da de 10 não, já está se aproximando, mas a 20 lá em cima nos 9,80. Se colocou na mensal, e lembrando que amanhã fecha não só a semana, mas também fechamos mais um mês 7. E na semana que vem nós temos a virada de mês. Então, fechamento mensal para início de um novo mês. Vale a pena olhar os ativos no tempo gráfico mensal para olhar qual caiu muito esticado, dessa questão de distorção de volatilidade, porque trazendo esse fechamento, né, ou seja, a virada de um novo mês, gráfico mensal, uma nova barra de um gráfico mensal, olhado da ótica lá dos 60 minutos do tempo gráfico diário, pode trazer mais volatilidade para o nosso mercado, tá? Não tinha me atentado que nós estamos no final do mês. Então, cara, interessante isso. Porque aí procurar as mínimas dos meses anterior, máxima na onde é que tá, enfim, para tentar trabalhar essa distorção de volatilidade, tá? Esquecido disso. E agora é final de mês, cara. A Intel foi o destaque, subiu forte, não tem nada para ser feito aqui. Microsoft também foi o destaque, por enquanto não tem nada para fazer. BEC39, não lembro quem foi que comentou sobre esse ETF, né? JHSF por enquanto enroscou. CIA nada, setor de consumo não me atrai no momento. SER3 voltou, fez o pullback indo para cima. Miros 12, bem legal, só falta entrar volume aqui no papel ainda. Vamos ver SAPRI 11. Ó, chegou lá na região, se fechar hoje com esse... Ah, mas o ABV ainda tá fraco. Vamos ver o mensal. Cara, fechamento de doji, ó. Pode ser um bom papel para fazer essa leitura, inclusive, da virada do mês, tá? Mas ainda não tem nada claro aqui, não. Então, pá. Enfim, pessoal, é isso, tá? Espero poder ter ajudado vocês. E do mais, fiquem com Deus, um bom descanso e deixa o like aí para ajudar o YouTube a entregar o conteúdo para mais pessoas, caso não for pedir muito, tudo bem? Abração.